Então é o seguinte, gente, hoje vai ser a nossa última aula com conteúdo, novo, assim, com tópicos da disciplina, tá? É, eu deixei só um tópico para hoje, que é Reinforcement Learning. Semana que vem, então, a gente vai... Vou falar rapidinho sobre algumas coisas de tópicos recentes e alguns pontos que eu não falei em momentos anteriores, mas isso aqui vai ser bem rápido. E aí a gente vai já falar sobre o projeto final. Então, quem não preencheu a planilha, ela tenta preencher a planilha, que eu vou tentar para a semana que vem trazer um feedback aí para todo mundo que colocou os dados na planilha lá e ver se já fecha a proposta de projeto final. E já fechando, vocês já podem começar. Os que ficarem pendentes, a gente vai ter 2 dias, dia 12 e dia 19, para tentar fechar aí a proposta para o trabalho final, lembrando que a entrega é dia 16, tá? Então, mais ou menos esse é o fluxo aí que a gente vai ter para as próximas aulas, tá? Eu vi que teve algumas pessoas que já preencheram, já dei uma olhada em alguns ali, então peço para que todo mundo tente fechar até semana que vem esse preenchimento desse form aqui, Nata, aqui, para eu poder dar o retorno para cada um ali. Quanto antes fechar isso aqui, melhor, né? Aí vocês já podem iniciar o trabalho, tá? Então, sobre hoje, o tema é Reinforcement Learning. É um tópico que já tem, assim, talvez quase os dois pés em Deep Learning, mas como os modelos que a gente vai ver aqui usam rede neural do tipo MLP, foi a rede neural que a gente viu aqui, eu acho que vale a pena trazer esse tópico para cá, porque eu sei também que tem algumas pessoas que vão usar ele aqui, e então, nesse contexto, eu acho que é interessante compartilhar com vocês algumas informações que são relevantes para o Reinforcement Learning e algumas dicas práticas, tá? Então, pensando nessa ideia, a aula vai ser dividida em duas partes hoje. A primeira parte é uma parte mais teórica, que eu vou tentar apresentar pelo menos um método de Reinforcement Learning com um certo detalhe, principalmente na questão da nomenclatura, que é uma coisa que às vezes confunde, e na forma de usar essas coisas aqui, né? E tentar falar um pouquinho sobre um método mais recente, embora não vou conseguir detalhar aqui, porque ele é muito denso e exige muitos passos para chegar na resposta, né? Mas pelo menos para vocês terem uma ideia de como ele funciona. E aí, na segunda metade, eu convidei uma aluna de doutorado do CPGI, a Gabriele, que tem trabalhado com Reinforcement Learning para um problema particular lá de irrigação automática. E aí ela vai colocar a perspectiva dela ali com relação ao uso dessas ferramentas, como que ela modelou, como que ela formalizou ali as funções de recompensa, como que ela tem um ambiente de simulação e que tipo de resultado que você consegue obter e quais são as limitações que você tem para cada caso. Então, a segunda metade vai ser um aspecto mais prático de alguém que está trabalhando diretamente com o tema e para compartilhar ali até um caminho para vocês em relação ao uso de Reinforcement Learning, tá? Então, vou começar aqui com a primeira parte. Como eu disse, é uma parte mais teórica, né? Então, eu vou tentar ir passo a passo em vários conceitos de Reinforcement Learning. Lembrando que o Reinforcement Learning não entra no contexto de supervisionado e nem não supervisionado, né? Naquelas categorias que a gente vem trabalhando, ele é uma categoria à parte, porque ele tem um estilo de interpretação de treinamento que é diferente, e talvez ao longo da aula aqui vai ficar mais claro por quê, tá? Então, só lembrando o que é o Reinforcement Learning, né? O Reinforcement Learning, a gente tem um agente, esse agente, ele toma decisões em torno de um determinado ambiente, né? Então, ele realiza ações, imagine um robô navegando num ambiente, né? Desse ambiente, ele colhe informações, por exemplo, que estado que ele está, né? Por exemplo, a localização do robô no ambiente, e recompensas. Recompensas é uma espécie de uma forma de você dizer para o agente que ele está tomando ações que são positivas ou negativas. Então, depende de um determinado objetivo que é traçado para aquele agente no ambiente. Na medida que ele vai realizando as ações, ele vai recolhendo essas recompensas. E o objetivo do processo aqui, né, por isso que ele se chama Reinforcement Learning, é que ele vai reforçando ações que são positivas, no sentido de que tem melhores recompensas, sejam essas recompensas no estado atual ou no estado futuro,
É, e aí ele vai aprendendo essa sequência de ações que maximizam aquela recompensa ao longo do processo de treinamento desse modelo, tá? Então, o que a gente precisa para tentar entender todo esse processo aqui é formalizar bem o que que é uma ação, o que que é um estado, o que que é uma recompensa, o que que o agente faz, o que ele não faz, quais as limitações do ambiente, e depois que a gente tem essas definições claras, a gente vai para como treinar isso aqui, né? Como construir esse modelo de tal maneira que a gente aprenda essas ações, né? As melhores ações. O Reinforcement Learning ele ficou bem famoso recentemente, até acho que foi 2015 ou 16, que foi proposto o primeiro método chamado Deep Q Learning lá, né? Para resolver problemas de jogar jogos de Atari automaticamente, né? Então, eles pegaram esse joguinho, acho que é Breakout, o nome do jogo, e aí usaram ele como estudo de caso, né? Então, mostrando como que o método evolui ao longo dessa sequência de aprendizado de ações que maximizam a recompensa, que é a pontuação no jogo. Então, nesse vídeo aqui, ele vai mostrar ele treinando um pouquinho, ou seja, como se fosse alguém que recentemente aprendeu a jogar e depois vai evoluindo, tá? Então, esse aqui seria o Reinforcement Learning com 10 minutos de treinamento. Então, às vezes ele acerta, às vezes ele erra ali, né? O objetivo é tentar limpar toda aqueles bloquinhos coloridos de cima, né? Então, às vezes ele faz uma pontuação boa, às vezes ruim ali, né? Na verdade, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, né? Aí, o que que eles fazem? Eles vão aumentando ali, né? Então, depois de 2 horas de treinamento, né? Que ele aprende ações melhores, né? Olha, já não deixa a bolinha cair, né? Ele vai conseguindo jogar. Ou seja, aprender qual que é a sequência de ações que vai maximizando a recompensa, que é essa pontuação que está aqui em cima, né? Sem perder nenhuma bolinha ali, né? Que seria uma recompensa negativa, né? Para o jogo, né? E depois de mais tempo treinando, né? Esse que é o lance desses modelos de reinforcement learning, né? Ele pega alguns macetes que é pôr a bolinha lá para trás, por exemplo, né? Vocês vão ver aí que ele pega uma sequência de ações que são mais complexas, né? Do ponto de vista do ponto de vista do jogo, né? Então a ideia é essa daqui, né? A gente vai tentar construir um agente que é capaz de aprender ações que maximizam uma determinada recompensa que é definida para cada problema, tá? Teve esse avanço significativo nesse paper aqui de 2000 e agora eu estou na dúvida de quando que foi, mas enfim, é relativamente recente. Vamos colocar aí mais ou menos 10 anos atrás. E de 10 anos para cá, essa área avançou brutalmente, né? É uma área assim extremamente ativa. Ela faz parte de soluções tecnológicas que são estado da arte aí, né, do ponto de vista tecnológico, como o ChatGPT. ChatGPT usa Reinforcement Learning como parte do processo, né, e em vários outros contextos aí de robótica, enfim. Então, é um método, assim, que ele está bem no hype atualmente, né, da área de inteligência artificial, e tem muita gente investindo e desenvolvendo coisas novas. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o Deep Q Learning, primeiro, que é exatamente esse do Atari aqui, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto na explicação, porque Reinforcement Learning é uma área muito densa do ponto de vista matemático, né? Ela está baseada nisso aqui, ó, esse Markov Decision Process, que é uma área relacionada à parte de Probabilistic Graphical Models, né? Que é uma área super densa matematicamente, precisa ter um conhecimento bem intenso em estatística bayesiana, que a gente viu na aula passada e tal. Mas eu vou tentar, assim, simplificar o máximo que eu puder aqui. Eu vou tentar usar uma sequência do próprio curso lá do Andrew Yu, lá do Deep Learning.ai, né? Para tentar, de fato, ficar mais simples aqui, pelo menos os pontos principais vocês entenderem, tá? Então, como que eu vou colocar a sequência dos tópicos que eu vou falar para vocês? Primeiro, a gente vai definir bem com calma o que que é uma ação, o que que é um estado, o que que é o retorno, né? Que tem a ver com a recompensa, fator de desconto e as policies, tá? Tentar definir isso formalmente e até matematicamente, né? E aí vou definir formalmente o que que é o objetivo de reinforcement learning, falar um pouco da tal da kill function aí, que é a base desse método que a gente vai ver aqui hoje.
também chamada de State Action Value Function, tá? Sinônimos aqui. É mais usual usar Kill Function, então esse é o termo mais, talvez, atual. Depois eu vou definir a Bellman Equation, que é a base para a gente poder treinar o método de Reinforcement Learning. Aí, por meio de um exemplo, que é um exemplo bem clássico na área de Reinforcement Learning, que é fazer um módulo lunar lá pousar numa região da Lua, né? A representação simulada, claro, né? Com base nesse exemplo, aí eu vou apresentar o método de Deep Reinforcement Learning, tá? Aí depois uma pequena variação dele, o código exemplo eu vou deixar para vocês ali. E aí, por último, eu vou tentar acrescentar ainda o estado da arte aí de Reinforcement Learning, bem breve, bem rápido, que é o algoritmo chamado PPO, tá? Então, essa vai ser a sequência, primeiro definições, depois a gente vai avançando passo a passo até chegar na construção do algoritmo Deep Reinforcement Learning. Veja, né, já aparece o deep aqui, mas não se preocupem, porque isso aqui é só porque ele usa uma rede neural igual a que a gente já viu, tá? Então, não levem em consideração que isso é uma coisa mais complexa, porque, do ponto de vista de modelo, não tem nada diferente do que a gente já viu antes. É só a forma de estruturar o treinamento da rede neural, que tem alguns macetes aí, que é o que eu vou mostrar na sequência. Então, como eu falei, eu vou usar esse material aqui da deeplearning.ai, né, que é um material mais sucinto da parte de reinforcement learning, e os exemplos acho que eles são mais diretos, mais fáceis para compreender. Então, esse exemplo em particular, ele vai usar, né, um exemplinho bem simples aqui de um robô que pode trafegar só por 6 estados, tá? Então, existem 6 estados possíveis que ele pode estar. Ele tem 2 estados terminais, que quando ele chega, seria a finalização desse processo de deslocamento desse robô, tá? Tem as recompensas que ele recebe para chegar em cada estado. Então, por exemplo, se ele chegar nesse estado aqui, ele recebe uma recompensa de 100, independente do que isso significa, tá? E se ele chegar nesse outro estado aqui, ele recebe uma recompensa de 40, né? Vamos supor que seja um local que seja interessante do ponto de vista de exploração, porque ele é, né, uma versão ultra, super simplificada do Mars Rover, né? E então seria um lugar de interessante do ponto de vista científico para exploração né? Porque o robô coleta dados naquele ponto. E as ações que o robô pode tomar são ir para a esquerda ou ir para a direita. Então, 6 estados possíveis, 2 têm recompensa, uma recompensa maior que o outro, e ações ou ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita. Super simples, só para a gente formalizar aqui o problema de reinforcement learning de uma maneira mais direta, tá? Então, por exemplo, né, eu estou colocando aqui, ó, algumas sequências de ações que ele faz até chegar no estado terminal, ali, né, até finalizar o que seria o que a gente chama de finalizar um episódio aqui de treinamento, tá? Então, por exemplo, ele pode ir para o estado, né, iniciar no estado 4, vai para o estado 3, vai para o estado 2 e vai para o estado 1. Né? No estado 1, ele pega a recompensa de 100, acabou. Segundo caso aqui, ó, ele está, por exemplo, no 4, vai, por exemplo, para o 5 e depois vai para o 6, chega no 40. É uma outra ação possível. Ele pode ir para o 4, ir para o 3, né? Começar no 4, ir para o 3, voltar para o 4, para o 5, voltar para o 4, 3, 2, chegar em 100. Outra ação possível. Tá? Então, qualquer combinação dessas aqui são combinações igualmente possíveis aqui. A gente não tem nenhuma característica com relação a, pelo menos por enquanto, né? A como que esse robô vai se deslocar nesse ambiente. Tá? Eu não vou formalizar ainda, porque eu quero aumentar um pouco as definições antes da gente formalizar como que a gente vai aprender essas ações, tá? Então, é bem comum a representação que eu estou mostrando aqui, ó, do ponto de vista já mais matemático de reinforcement learning, tá? Que a gente vai sempre usar uma tupla, né? Igual se usa lá em Python, né? Uma tupla de representação, que a gente tem o estado atual, então esse aqui seria o atual do robô, né? A ação que ele vai tomar naquele estado, ou seja, vai para a direita ou vai para a esquerda, então está aqui em actions, né? A recompensa que ele tem naquele estado, né? Então, a recompensa que ele vai receber ao realizar a ação, né? Então, por exemplo, ele está no estado 4, realização ir para a esquerda, então ele está no 4, foi para a esquerda, veio para o estado 3, ele recebeu uma recompensa de 0, tá? Então, a recompensa que ele recebeu,
e o novo estado, esse S' aqui, seria o novo estado que ele foi ao realizar essa ação. Então, essa tupla aqui de dados é bem comum, porque isso aqui vai formar o dataset de Reinforcement Learning. Tá? O dataset de Reinforcement Learning ele vai ter essa cara aqui. Tá? Ao invés de ser um conjunto de features, igual a gente está habituado, ele vai ser uma tupla que tem estado atual, ação realizada, recompensa e novo estado que o modelo, que o agente foi. Tá? Isso aqui, né, se quiserem já adiantar essa interpretação, é como se fossem features, tá? Como se fossem features do modelo. Depois vocês vão entender o porquê, tá? Então, tudo isso aqui tem que ter uma representação numérica, né? Depois a gente vai ter que pensar em como representar isso aqui numericamente. Mas tudo bem, é um passo por vez. Então, tá aqui a tupla, beleza? Agora vamos definir o que é o tal do retorno, tá? Então, o retorno, ele tem a ver com a quantidade digamos assim, vou colocar entre aspas, porque senão esses termos começam a confundir, tá? Qual que seria o retorno que ele tem em um dado estado? Então, por exemplo, assim, estou no estado 4, né? Qual seria o retorno que eu tenho ao realizar uma sequência de ações até chegar no estado terminal? Então, por exemplo, no 1 ou no estado 6, tá? Então, esse robô vai fazer uma sequência de ações, né, e vai chegar no estado terminal, e esse retorno é como se fosse assim, eu estando aqui nesse estado, quão longe, também entre aspas isso aí, quão longe eu estou de uma recompensa, né? Quão bom esse estado é do ponto de vista é, da recompensa que eu posso obter, tá? Então, o retorno, matematicamente, ele é definido da seguinte forma, tá? Ele vai levar em conta as recompensas que eu tenho em cada estado, para cada sequência de ações que eu vou fazer até chegar no estado terminal. Né? Então, eu estou no estado 4, vou fazer uma sequência de ações, vou chegar no estado terminal. Né? Seria como se fosse uma soma dessas recompensas, mas ele tem um detalhezinho aqui, para esse número não explodir, né? Que é o tal do discount factor, né? Que é esse gama que está aqui. Né? Esse gama ele vai atenuando os valores das recompensas para cada recompensa futura, né? Esse valor pode ser um valor entre 0 e 1, né? Às vezes se usa 0,9, 0,5, né? Depende do tipo de problema de reinforcement learning que você está tratando, né? E aí ele vai ponderando essas recompensas futuras aqui, né? Até chegar no estado terminal, e aí ele vai dar, por exemplo, para aquele estado número 4 lá, qual que é o retorno daquele estado, para aquela sequência de ações. Tá? Por exemplo, se eu estou no estado 4 e eu vou para o estado 3, depois eu vou para o estado 2, e depois eu vou para o estado 1, qual que é o retorno que eu tenho para esse tipo de sequência de ações para esse estado aqui? Então, a fórmula diz o seguinte, eu pego qual que é a recompensa do estado 1, depois qual que é a recompensa que eu tinha lá no estado 3, que é 0, né? Ó, todo mundo é 0 aqui, né? Depois para o estado 2, que também é 0, e depois a recompensa lá no 1, que é 100. Tá? Para cada um desses caras, eu vou multiplicar pelo fator de desconto, né? Esse gama. E à medida que eu vou aumentando, ele vai aumentando o expoente aqui do gama também, né? Então, o primeiro é 0,5. Supondo que eu estou usando um gama de 0,5 para começar aqui, tá? Isso é um parâmetro que eu tenho que definir a priori. Então, eu comecei com 0,5, daí depois é 0,5 ao quadrado, né? Que vai aumentando, né? Depois 0,5 ao cubo. Então, cada uma dessas recompensas está recebendo essa ponderação. É a definição do retorno, né? E se eu fizer essa continha aqui, então eu vou ter que ir para o estado 4, para essa sequência de ações, o retorno é 12,5. Se fosse uma outra sequência de ações, teria um outro retorno, né? Um outro valor de retorno. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se eu tenho... Vou começar com essa aqui. Por exemplo, se eu tivesse nesse estado 5 aqui, e a minha sequência de ações fosse sempre para a esquerda aqui, né? Fosse essa definição, para esse estado eu teria um retorno de 6,25. Tá? Veja que o valor do retorno para o estado terminal é sempre a recompensa mesmo, né? Aí se eu estou no estado 3 e sempre para a esquerda,
Então, 25 eu teria de retorno para esse cara aqui. Se eu estou no estado 0, perdão, se eu estou no estado 2 e a minha ação aí para a esquerda, então o meu retorno vai ser 50. Da onde que vem isso? Simplesmente aplicando a fórmula do retorno, levando em conta essa sequência de ações. Tá? Veja, não estou falando ainda como que essas ações estão determinadas. Só estou mostrando como que esse novo elemento aqui chamado retorno ele é calculado. Tá? Se eu tivesse uma outra sequência de ações, por exemplo, ir sempre para a direita, para cada estado eu teria um outro conjunto de valores de retorno. Então, eu teria 2,5 para esse cara aqui, né? Indo para a direita, 5 para esse, 10 para esse e 20 para esse. Tá? Então, dependendo da sequência de ações, eu tenho um valor de retorno. E a fórmula sempre é a mesma. Calma, Eduardo, calma. Você já está querendo aplicar o Reinforcement Learning, a gente já vai chegar lá, tá? Deixa eu definir primeiro as coisas aqui, daqui a pouco a gente vai ver como que ele vai aprender isso aí, tá? Você vai ter que aguentar alguns slides até responder a tua pergunta aí, tá? Tô só definindo as coisas, tá? Tô só falando o que é uma ação, o que é uma recompensa e agora o que é o tal do retorno, né? Eu não vou pular essa etapa porque esse troço é bem confuso, tá? Se eu for falar disso agora aqui, eu vou arriscar a gente se perder nesse caminho aqui e não conseguir entender a sequência das coisas, tá? Então, tô bem geralzão aqui, ó. Estou numa sequência de ações que estão pré-determinadas e tenho um cálculo de retorno, né? Se eu faço uma determinada ação, eu tenho um retorno, se eu faço outra, eu tenho outro, tá? Beleza, já dá para ver aqui, que acho que foi o que saltou aos olhos do Eduardo ali, né? Que tem determinadas ações que para um estado vão levar a um retorno melhor do que para outro. Beleza, tudo bem, né? Só isso por enquanto que eu vou adiantar. Então tá, então o cálculo do retorno ele é como se fosse uma espécie de uma bússola para a gente aí do que pode ser bom e o que pode ser ruim em termos de ações. Tudo bem. Aqui eu tenho outro conjunto de ações, olha só, que eu determinei que quando ele está nesses estados aqui, ó, 4, 3 e 2, ele vai para a esquerda, e quando ele está no estado 5, ele vai para a direita. E aí eu tenho o valor do retorno para esse cenário aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que se eu olhar para esse caso aqui e olhar para esse caso aqui, parece que eu estou combinando o melhor desses dois cenários. Tá? Então, isso aqui também já é uma dica de que daqui a pouco a gente vai ver como que esse negócio vai ajudar a gente a escolher as ações. Aqui eu estou sempre deixando do lado, pessoal, como que eu cheguei na conta, né, para cada um desses retornos, mas veja, é aplicar essa fórmula aqui, tá? Não vou ficar detalhando isso aqui, porque eu acho que essa conta é relativamente simples, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem depois conferir ela com esses cálculos que eu coloquei aqui passo a passo, tá? Beleza, então, ó, só para a gente não se perder da onde a gente está, eu estou definindo as coisas, ó. A gente falou do que é uma ação para esse problema, o que é um estado, o que é o retorno e o discount factor. Agora eu vou definir a última coisa que é chamada policy, tá? Então, o que é a policy? Isso aqui, assim, é, a gente não vai usar um monte isso aqui, mas eu acho que é importante vocês saberem, porque esse é um termo que aparece muito em papers de reinforcement learning. Então, para deixar bem claro, assim, e já usar a simbologia que se usa para essa modelagem, eu vou definir, então, formalmente o que é uma policy, tá? Então, a policy, basicamente, ela faz um mapeamento para a gente, né? Então, ela é uma função, matematicamente falando, tá? Normalmente a gente usa o símbolo π para ela, tá? Então pode estar sempre relacionado com esse símbolozinho π aqui, que mapeia de estados para ações, tá? E no fim das contas ela vai dizer qual que é a ação que a gente vai ter que tomar num determinado estado S. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a função policy, né, para o estado 2, vou pegar esse primeiro caso aqui, né, 3, 4, acho que eu coloquei de 1 a 6, né, na minha definição aqui. Então, vou deixar a mesma numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, ó, se eu já defini as ações, tá? Então, eu já conheço qual é a sequência de ações.
e usar a policy, né, para o estado 2. Então, quando eu vier aqui no estado 2, qual é a policy do estado 2? Lembre que a policy retorna uma ação, tá? Então, a policy para o estado 2 é ir para a esquerda. Então, eu retorno nessa minha função aqui e ir para a esquerda. Tá? Parece meio sem sentido isso aqui, mas né, dentro da formalização de Reinforcement Learning, isso aqui vai aparecer mais claramente na sequência. Tá? Então, quando vocês virem isso aqui, né, esse termo aqui está relacionado a esse mapeamento. Vou para um estado, qual que é a ação daquele estado? É ir para a esquerda. Então, beleza. É isso que essa função vai me retornar. Tá? Só formalizando matematicamente. Então, beleza, defini todas essas coisas aqui, ou talvez o ponto mais importante ainda é o retorno para cada estado, mas com isso a gente pode, então, definir formalmente o que é o objetivo de Reinforcement Learning agora já de uma maneira mais formal. Então, para o nosso exemplo, ou para qualquer caso de Reinforcement Learning, o objetivo é achar essa policy, então, é achar essa função que mapeia de estados para ações, né? Que vai dizer para a gente qual ação que a gente deve tomar para cada estado, de forma a maximizar o retorno. Então, essa função, essa policy aqui, né, que vai sempre dizer para a gente qual é a melhor ação a tomar, essa melhor ação vai estar sempre relacionada à maximização do retorno. Então, no meu exemplo anterior lá, né, quando eu quiser aprender qual é a policy, ou seja, qual é a melhor sequência de ações que eu vou tomar em cada estado, essa sequência de ações está relacionada com a maximização do retorno. Tá? Então, se eu tivesse uma maneira de descobrir quais são os retornos para todas as ações possíveis em um dado estado, eu poderia, a partir disso daí, definir qual que é a melhor ação que eu vou tomar. E aí, a partir disso, a minha policy já tá definida para qualquer estado. Tá? Para esse meu exemplo aqui, parece trivial fazer isso, né? Eu poderia testar todas as possibilidades, e aí, a partir de todas as possibilidades, definir, beleza, agora eu tenho qual é a melhor retorno para cada ação, então eu defino que a ação vai ser aquela lá para cada estado. O problema, vocês podem imaginar, é que isso aqui cresce brutalmente, principalmente quando eu tenho algo como esse exemplo que eu coloquei aqui, né? O conjunto de ações e estados para um jogo como esse aqui é absurdamente grande, né? É extremamente complexo, né? Então, eu não vou conseguir fazer uma busca exaustiva para todas as possibilidades, eu vou precisar aprender alguns atalhos, tá? Que é isso que a gente vai tentar ver aqui daqui a pouco. Tá? Mas, de novo, por enquanto eu estou só nas definições. O que é ação, estado, retorno, o discount factor ali, né? E a policy. E com isso eu consegui definir qual que é o nosso objetivo aqui do ponto de vista de reinforcement learning. Até aqui essas definições estão tranquilas, pessoal? Individualmente, essas coisas de fato não são complexas, né? Elas têm uma. É fácil assimilar, complexidade ela aumenta quando a gente começa a juntar essas coisas aqui na interpretação do reinforcement learning como um todo. Mas beleza, eu vou continuar com definições, tá? Eu vou continuar aqui dando passos para tentar melhorar o entendimento das definições. E a próxima definição que eu vou fazer é a tal da State Action Value Function, tá? Então, esse é o nome, digamos, de batismo dessa função aqui, mas na prática e atualmente ela acabou recebendo o nome de Kill Function, né? Que acho que tem a ver com o Deep Q Learning, lá quando ele popularizou isso aqui, acabou tomando conta e virou a, o termo mais comum. Tá? O que essa função diz? Tá? Então, essa função normalmente a gente usa o símbolozinho Q, né? E ela tem duas entradas. Ela tem o estado e a ação. Tá? E ela retorna o valor do return lá, né? Então, aquele return que a gente conversou antes. Então, ela é uma espécie de uma maneira de você estabelecer quanto vale o retorno, só que ela tem uma particularidade. Tá? Ela diz o seguinte: ela vai te dizer o retorno se você, no estado S que você está,
tomar a ação A que você colocou aqui, tá? Então você vai tomar uma ação é só a primeira ação que você define, e aí, a partir disso, você vai se comportar de maneira ótima, tá? Ou seja, a partir da ação A, todas as próximas ações que você for tomar, elas vão ser as melhores ações possíveis, tá? Então ela tem aqui uma certa circularidade na definição, que é um pouco confusa, porque assim, se eu estou tentando determinar qual é o retorno, como que eu vou saber qual que é a melhor sequência de ações, né? Parece uma coisa do tipo assim, se eu estou tentando aprender como que é isso aqui, como que eu vou saber que a partir disso vai ser a ação ótima, né? Então ela tem essa circularidade na definição que é um pouco confusa no primeiro momento, mas eu acho que a gente não precisa esquentar muito a cabeça com isso aqui, tá? Acho que a gente pode deixar isso aqui de lado e voltar nesse termo aqui lá na frente, quando eu fechar o loop inteiro do algoritmo de Reinforcement Learning, tá? Então, a definição é essa, começa na ação no estado S, faço uma ação só, que é a A, que eu estou definindo aqui, e dali em diante ele vai ser o melhor possível, independente do que esse melhor possível signifique nesse momento, tá? E lembrando, o que essa função faz? Ela vai tentar dar para a gente ali qual é o retorno. Então, no fim das contas, o que eu quero é que essa ação, essa ação, opa, agora voltou. Essa ação nos forneça algo como isso daqui, né? Seja um mapeamento que diga, ó, o que eu quero que ela determine são esses valores aqui de retorno para cada estado, tá? Então, beleza. Então, vamos supor que eu tenha essa sequência aqui, né, de ações. Então, eu tenho, vamos supor que em algum momento do meu estado do meu algoritmo, eu defini que as ações são essas aqui, vai para a direita aqui, vai para a esquerda aqui, esquerda e esquerda, né? Lá atrás a gente definiu que se a gente fizer essa sequência de ações, a gente vai ter esses retornos aqui, né? 25, 12,5, 50, beleza? Então isso vem do que a gente já determinou anteriormente. E aqui embaixo eu estou colocando as recompensas de cada estado, tá? Vamos supor que eu queira determinar, por exemplo, a função Q, né, o valor da função Q, no estado 2, então eu estou aqui no estado 2, tá? E para a ação e para a direita, tá? Então, estou no estado 2 e defini que eu vou para a direita, tá? E depois que eu fizer isso daqui, eu vou tomar ações que são ótimas, tá? Então, o que significa tomar ações que são ótimas? Eu estou supondo que eu conheço esses amarelinhos aqui, ó, ou que eles estão dados para mim em um determinado momento, tá? Então, beleza, ó, estou no estado 2, fui para a direita. Então, qual que é a partir dessa ação aqui, ó, que é ir para a direita, que eu estou determinando, quais são as próximas ações que eu vou tomar? São as ações que eu tenho determinadas previamente, que é ir para a esquerda e ir para a esquerda. Então, ele vai para a direita, e depois as duas ações que o meu algoritmo está dizendo que é o comportamento ótimo, independente do que isso signifique por enquanto. Meu algoritmo está dizendo, ó, vai para a esquerda e vai para a esquerda. Então, eu vou para a esquerda e vou para a esquerda, tá? Então, como que eu calculo isso daqui, né, para a função Q, né? Então, eu vou calcular qual que é o meu retorno, ops, fazendo essa ação indo para esse estado. Então, indo para o estado 3, qual que é a recompensa que eu obtenho? Peraí, deixa eu voltar aqui. Primeiro, eu começo com a minha recompensa no estado 2, né? Então, é 0, mas a recompensa indo para a direita, que é 0, né? Já começa a colocar um fator de desconto, é a mesma formulazinha do retorno lá, né? Aí, beleza, fui para o estado 3. Aí eu vou para o estado 2 de novo. Recompensa de 0, 0 aqui, fator de desconto 0,5 ao quadrado. E aí vou para a esquerda de novo, né, que é o meu último movimento, 0,5 ao cubo vezes 100. Se eu fizer essa continha aqui, eu obtenho o valor de 12,5. Tá? Tá? Que é o que seria o valor do retorno se eu tomar essa ação e dali em diante eu me comportar de maneira ótima. Tá? Eu poderia fazer outras contas aqui, né? Por exemplo, ó,
só para ter o detalhe matemático de alguns outros exemplos além daquele que eu mostrei, né? Então, se eu pegar o valor de Q, né, para o estado 2 e ir para a esquerda, né, então, que na verdade seria justamente a melhor ação ali, né? Eu vou ter um retorno de 50, que é aquele mesmo 50 que eu calculei antes, né? Em 2 eu tenho recompensa de 0, e aí, indo para a esquerda, eu recebo a recompensa de 100, um fator de desconto de 0,5, então eu vou ter 50. Então, olha só, o valor da função que, se eu tiver em 2 e tomar a decisão ir para a esquerda, é 50, e o valor da função que, se eu tiver no estado 2 ir para a direita e dali em diante me comportar da melhor maneira possível, ou tomar a sequência de ações que o meu algoritmo está dizendo que são as melhores naquele momento, eu tenho um valor de 12,5. Tá? Eu poderia fazer isso para todos os estados, né? Poderia fazer o valor da função Q indo para a direita e para a esquerda no estado 3, depois no estado 4. Eu poderia mapear isso para todos os casos. Tá? Então, coloquei mais um exemplo aqui que depois vocês podem conferir, né? Que é do estado 4 indo para a esquerda. Esse é um exercício legal, depois vocês fazerem na mão, só para pegar bem, né? Faz só para esse 4 aqui, né? Só para você se convencer ali dessa conta que eu estou fazendo. Mas o procedimento é o mesmo, né? A formulazinha lá do retorno aplicada no contexto aqui de que eu estou tomando a primeira ação e dali em diante me comportando de acordo com o amarelinho indicado aqui. Aí eu posso, então, né, como eu falei para vocês, determinar o valor da função Q para esse cenário aqui. Então, indo para a esquerda, indo para a direita, indo para a esquerda, indo para a direita, indo para a esquerda e para a direita. E assim para todos os estados. Né? E se eu for olhar isso daqui, ó, que são esses valores que eu coloquei aqui nos estados terminais, então eu só vou repetir o valor da recompensa, né, porque aqui é o final do algoritmo, não tem sentido, né, mas para os demais a gente pode observar, né, que sempre vai ter uma ação do ponto de vista de retorno que ela é melhor para um caso em relação ao outro, né, então ir para a direita ou para a esquerda, enfim, né, tem sempre um retorno que para uma ação vai ser melhor do que para outra, né? Não vou também, de novo, falar sobre isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai chegar lá. Tá? Então, eu poderia matematicamente dizer o seguinte, ó, o melhor retorno possível para um estado S é aquele que maximiza a função Q. Tá? Então, por exemplo, no estado 2, o melhor retorno que eu tenho aqui seria o 50, então é ir para a esquerda. No estado 3, o melhor retorno que eu tenho aí para a esquerda aqui, que é o 25, então seria vir para cá. No 4 é o 12,5, também é ir para a esquerda. E no 5 é ir para a direita. Tá? Então, essa função Q aqui, como eu falei para vocês, se eu consigo calcular ela, ela vai me dizer para onde eu devo ir em cada estado. Então, é ela quem vai nortear a maximização da recompensa para cada ação que eu tomar ao longo do algoritmo de Reinforcement Learning. Tá? De novo, talvez o que pode estar confundindo vocês agora é essa circularidade, né? Assim, mas você já definiu o retorno e agora está definindo esse quê, né? Qual que é o objetivo desse negócio aí, né? Então, talvez essa circularidade ela seja confusa, mas como eu disse para vocês, não se preocupe com ela, que daqui a pouco, quando a gente colocar o algoritmo como um todo, essa circularidade ela vai sair da jogada e vocês vão entender como que a gente resolve esse problema. Tá? Então tá, então a função Q está mapeando para a gente aí quais são as melhores ações que a gente vai tomar para cada estado. Isso aqui eu acho que eu já falei. Agora, com base na função Q, então olha só, isso pode ser adaptação de robô. Em que sentido, Marco? O que eu estou percebendo é que cada estado, que o robô vai para uma missão e ele não encontra um determinado obstáculo, uma determinada situação, ele pode se corrigir a uma determinada rota que já foi lançada Isso, automaticamente. é isso aí. Pode, né? É isso, na verdade, é nesse ponto que a gente vai chegar. Mas a tua dúvida é quase a mesma do Eduardo.
ainda peço para você esperar um pouco aí, que a gente já vai ver como que a gente resolve esse ponto aí, tá? Como que ele vai, de fato, aprender essas ações, tá? Eu estou só dizendo assim, ó, existe uma definição chamada retorno, existe uma definição chamada essa função Q, aqui é o function aí, e agora eu vou acrescentar mais uma, que é a chamada Bellman Equation, tá? Então, mais uma definição. Daqui a pouco a gente vai amarrar toda essa coisa num algoritmo único aí, tá? Então, beleza. O que que essa Bellman Equation diz? Ela diz o seguinte para gente. Só coloquei de volta aqui a definição da função Q, tá? Então, a função Q diz para gente que a gente vai ter um retorno começando nesse estado, tomando aquela ação e dali em diante se comportando de maneira ótima, tomando a melhor ação possível, tá? A equação de Bellman, ela acrescenta algumas coisas a essa função Q, tá? Então, é uma espécie de um passo a mais, uma generalização a mais que a função Q fornece. Então, a gente vai ter na Bellman Equation algumas variáveis, tá? Então, o estado e a ação atual, igual a gente tem na função Q aqui. O estado S', que é o estado para onde a gente vai ao tomar a ação S, e a ação A', que seria a ação seria a ação tomada no estado S', tá? E a recompensa, o RS, é a recompensa que a gente tem em cada estado, tá? Que é a mesma que a gente já está usando desde antes ali, né? 100 para esse cara aqui e 40 para esse cara aqui, tá? Então, o que que a Bellman Equation diz? A Bellman Equation vai fazer o seguinte, ela é uma estimativa para essa função Q, tá? Então, ela é uma forma da gente determinar a função Q, que vai dizer o seguinte, ela vai dizer que a gente vai ter a recompensa no estado S, né? O estado atual. Então, vai pegar a recompensa desse estado e depois o fator de desconto vezes a ação que maximiza a função Q, né? No estado S', já tomando a ação A'. Ou seja, daqui em diante, ó, eu vou estar sempre me comportando de maneira ótima. Vou estar sempre tomando a melhor ação que maximiza o Q, multiplicado por esse fator gama que está aqui. Tá? Vou tentar colocar um exemplo numérico nesse negócio aqui, que vocês vão ver que é a mesma coisa do que eu já falei anteriormente ali, de uma maneira assim mais formal. Então, assim, ó, eu vou determinar, por exemplo, a função Q para o estado 2 indo para a direita. Tá? Então, tomando essa ação de ir para a direita aqui. Então, o que que a Bellman Equation diz? Ela diz que você vai ter a recompensa no estado 2, mais 0,5, que seria o fator de desconto que eu estou usando aqui, né? Estou fixando em 0,5 só para ter uma diferenciação maior. Na prática, esse valor normalmente não se usa 0,5, mas enfim. Estou colocando 0,5, e aí qual que é o max aqui, ó, para o estado 3, de todas as ações possíveis que eu posso tomar no estado 3. Então, olha só, se eu for no estado 3, né, então tomei a ação de ir para a direita, eu estou aqui no estado 3. Quais são a ação que maximiza aqui, né, para todas as possíveis ações do estado 3? Eu tenho ir para a esquerda, que é 25, e ir para a direita, que é 6,25. Tá? Então, o maior valor aqui é o 25, então entra o 25 aqui. Tá? E aí eu tenho que o Q do 2 ir para a direita é o 12,5. Tá? Então, olha só, esse 12,5 aqui, coloquei para vocês aqui, ele é o mesmo 12,5 que eu mostrei anteriormente para vocês. Aqui, ó. Esse mesmo 12,5 que estava aqui. Só que aqui eu apliquei a definição da função Q, que diz o seguinte, eu tomo a ação no estado S e dali em diante eu me comporto de maneira ótima. Tá? Então, se eu fizer isso, eu abrir a equação aqui, né? Fazendo todas essas contas aqui, dava o 12,5. Agora eu estou falando que existe uma outra definição, que é a Bellman Equation, que se
eu pegar o max aqui, né, para o Q do estado 3, eu vou obter o mesmo valor. Estou dizendo que 6 é igual a meia dúzia aqui, basicamente. Tá? Ainda eu imagino que deva estar na cabeça de vocês, tá, mas como que você sabe esses caras aqui, né? Como que você vai determinar esses caras aqui? Então, esse é o ponto ainda que a gente não chegou, tá? Mas a minha definição diz o seguinte, ó, a Bellman Equation é uma outra forma de eu determinar a função Q, tá? É uma outra equação matemática, tá? Então, tomei a ação, beleza, meu retorno vai ser de 12,5. Né? Poderia fazer isso para outros casos aqui, ó, por exemplo, Q4 ir para a esquerda, né? E aí eu vou ver que eu obtenho o mesmo 12,5 lá, que seria o valor que eu mostrei antes para vocês. Poderia fazer isso para todos os casos aqui, tá? Só para se convencer da matemática, mas a matemática é relativamente simples. Ainda fica a questão assim, tá, e como que eu determino esses caras vermelhinhos aqui, né? Como que eu vou descobrir quanto esses caras valem? Então, esse é aí que está o núcleo do Reinforcement Learning, tá? E aí é que entra a história do Reinforce, tá? Mas, beleza. Então, recapitulando, o que eu falei até agora? Que eu falei um monte de coisa, né? Eu defini estado e ação, que é uma definição relativamente simples, retorno e fator de desconto, e a policy, tá? Aí fiz a definição formal do que é o Reinforcement Learning, que a gente vai aprender a policy lá, né, para o nosso problema. E aí existe uma definição da kill function. A kill function é uma medida do retorno que a gente tem, é um mapeamento, né, do retorno que a gente tem para cada estado e para cada grupo de ações que a gente vai fazer naquele estado. Então, ela vai dizer para a gente o quão bom ou quão ruim é uma determinada ação em um determinado estado. Tá? Então, ela é a nossa bússola, né? Ela é o nosso norte. E tem a Bellman Equation, que é uma forma de calcular essa kill function. Tá? Uma outra forma de calcular essa kill function, uma notação matemática mais compacta, mais direta, e ela também reflete a kill function. Tá? Só para adiantar para vocês, né? E tentar já começar a abrir um pouco o objetivo do Reinforcement Learning. A nossa ideia principal quando a gente treina um algoritmo de Reinforcement Learning é aprender justamente esse cara aqui, ó. Ou seja, dado um mapa aqui, né, tentar revelar para a gente aqui quais são esses valores vermelhinhos que a gente tem aqui para cada estado. E no começo de um algoritmo de Reinforcement Learning, que é o exemplo que eu usei do Atari para vocês antes ali, né? No começo, esses caras aqui ainda são bem ruins. Então, ele tem meio que todas as ações são igualmente prováveis, todas são meio ruins, e à medida que ele vai explorando aquele ambiente, ou seja, que ele vai tentando ações, vai tentando, vai tentando, vai tentando, ele vai melhorando a estimativa desses caras aqui, e ele vai conseguindo descobrir quais são ações que são melhores para um determinado estado. Tá? Então, no fim das contas, isso é bem legal, ó. Isso é bem legal de ficar bem claro para vocês, porque é o ponto-chave do negócio. O nosso objetivo de Reinforcement Learning, né, é aprender a função Q. Até vou deixar isso aqui, porque acho que esse é um ponto que é relevante para o nosso processo aqui. Tá? Então tá, então a gente vai tentar usar também a Bellman Equation, que é um reflexo para a função Q. Então, beleza, então é isso que a gente vai fazer. Mas para isso, então, eu vou tentar usar um exemplo um pouco mais complexo do que esse do Mars Rover aí, né? Porque esse aí ele é muito simples, nem precisaria, óbvio, Reinforcement Learning para ele. Mas eu vou colocar aqui um outro modelo mais complexo, que aí sim justifica botar o esforço em termos de Reinforcement Learning. Então, esse é um exemplo clássico de
que se usa em vários casos de, tipo um benchmark para Reinforcement Learning, né? Que é o Lunar Lander, tá? Então, qual que é a ideia desse cara? A gente tem como se fosse uma espaçonave ali, né, que vai tentar pousar numa região aqui, né, da Lua, né, analogia, né? O objetivo é tentar pousar de maneira mais suave e ao mesmo tempo mais rápida dentro dessas duas bandeirinhas aqui, supondo que ela tem alguns controles que ela pode fazer nessa espaçonave, ou seja, ela pode ligar o motor da esquerda, da direita ou de baixo, e pode ir fazendo uma sequência de ações, que eu já vou formalizar para vocês, para tentar pousar o mais rápido possível e de maneira mais suave possível no meio dessas duas bandeirinhas. Então, aqui já é um que está dando boa, né? Que ele está funcionando legal, né? Que o Reinforcement Learning tá ok, e ele tá pousando e está chegando no objetivo, tá? Então, matematicamente, o que a gente tem em termos de ações? A gente tem fazer nada, então ele pode, no determinado estado, não fazer nada. Ele pode ligar o motor da esquerda, ligar o motor principal, que é o de baixo aqui, né? E ligar o motor da direita. Tá? Os estados aqui, então, a gente está usando a posição x e y nesse mapa, então coordenadas cartesianas aqui, né? Em x e y do centro de gravidade dessa espaçonave aqui. A gente também tem a inclinação, tem uma coordenada aqui em termos de ângulo, né, para essa espaçonave, então, se ela está rotacionando ou não, né? Então, tem uma coordenada aqui que leva em conta essa angulação, né? Oh, desculpe, estou colocando x e y aqui, mas seria esse cara aqui, né? Que é o θ, né? Para essa espaçonave, θ só, né? A angulação dela, então, com ela está inclinada, né? Para lá ou para cá, sentido horário ou anti-horário. Aí eu tenho o quanto que ela está em termos de velocidade, né? Então, eu estou colocando a derivada aqui em x e y, né? Então, eu tenho essa velocidade da espaçonave, né? Que ela está se deslocando para cá, para lá e tal, né? Tenho também velocidade em termos angular aqui, né? Então, para não complicar demais a, as manobras que ela pode fazer, eu também coloco isso aqui como uma ação, né? E aí aqui eu tenho, para saber se ele está dentro ou fora das bandeirinhas aqui, né? Eu também estou usando esse range aqui para determinar as ações da espaçonave para ela cair dentro das duas bandeirinhas. Mas isso eu já vou explicar para vocês, tá? Então, basicamente, ele pode fazer nada, pode ligar os motores esquerda, direita e de baixo. Para monitorar o que está acontecendo com a espaçonave, eu tenho coordenadas em x e y, eu tenho velocidades em x e y, eu tenho posição e velocidades angulares. E também estou colocando aqui duas variáveis binárias para dizer está dentro ou não está dentro da bandeirinha final ali, para saber se ele está chegando naquele ponto que é o ponto que a espaçonave tem que ficar. Tá? Então, também eu consigo coletar isso do meu ambiente. Então, é um problema super complexo, com um número de ações até que não muito grande, mas um número muito grande de estados possíveis. Então, aqui já começa a justificar o uso de Reinforcement Learning. Tá? Recompensas, isso aqui é também o problema que nos dá, tá? Então, isso aqui eu estou impondo, né? Isso aqui é uma parte difícil do Reinforcement Learning, nem sempre a gente consegue determinar isso de maneira clara, né? Vocês vão ver que depois, quando a Gabi for explicar aqui, o problema dela é super complexo e depende de um conhecimento grande do problema, mas aqui eu estou dando, então, algumas restrições, né? Então, quando ele chega aqui no ponto de pouso, ele recebe uma recompensa, tá? Quanto mais perto do centro, melhor a recompensa. Então, ele tem algumas outras recompensas adicionais, que é se ele cair e bater, né? Ou seja, se ele
cair para fora do mapa, ou se ele cair com a espaçonave virada aqui, né, em algum ponto que seria o crash aqui, ele tem uma recompensa de menos 100. Se ele pousar de forma suave, ele tem uma recompensa de mais 100. Se uma das pernas encostar no chão aqui, ele tem uma recompensa de mais 10, né? Dependendo de onde ela seja. Se ele disparar o motor principal, ele tem menos 0,3 aqui de recompensa, ou seja, ele está punindo, né? E se disparar os motores laterais, tem menos 0,03. Tá? Então, esse aqui é o conjunto de recompensas que eu estou dando, da onde eu tirei isso, meio que não importa para nós aqui, estou supondo que essas informações foram dadas. Então, ações 4, estados, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Estados que eu estou monitorando, e mais os dois binários aqui se eu estou dentro das duas bandeirinhas. E recompensas, tenho várias coisas aqui, é uma função de recompensa bem complexa. Então, para cada estado, eu tenho uma determinada recompensa ali, se eu estou ligando ou não estou ligando o motor, se eu cheguei ou não cheguei na Terra, se eu caí ou não, fora ou não do mapa, enfim, né, tem um conjunto grande aqui de recompensas que eu posso ter. Tá? Então, só formalizando aqui, né, voltando, a gente vai tentar, então, aprender qual que é a melhor sequência de ações, ou seja, a policy do método de Reinforcement Learning, dado esses estados aqui, para maximizar, então, o retorno, e eu vou usar um discount factor aí de 0,0985. Também estou dando isso aqui para vocês, tá? Isso aqui é como se fosse um hiperparâmetro do modelo, tá? Então, como que a gente vai formalizar esse negócio aqui? A gente vai, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é aprender a kill function aqui, tá? Então, a gente vai tentar, para cada estado que eu estou, a gente vai tentar aprender qual que é a melhor ação. Então, eu vou tentar, de fato, aprender quem é essa função Q aqui. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver onde que entra a Bellman Equation aqui. Então, esse é o nosso Y de uma rede neural. Então, eu vou treinar uma rede neural para isso. Mesma rede neural MLP que a gente já viu lá. E a entrada dessa rede neural vai ser um conjunto estado-ação. Então, quem que é o estado? O estado é cada x e y aqui da espaçonave no espaço, velocidades, angulações e velocidades angulares, a posição se ele está ou não dentro das bandeirinhas, e as ações. Então, ações, eu falei para vocês que a gente tem 4 ações possíveis, né? Que é fazer nada, ir para a esquerda, ir para a direita ou ligar o motor principal. Tá? Eu mapeei isso aqui por meio de um mapeamento One Hot Encoding, que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo, uma ação vai ser 1, 0, 0, 0, a outra 0, 1, 0, 0, e assim sucessivamente. Então, as ações entram aqui também como entradas dessa rede neural e estão mapeadas com o One Hot Encoding. Então, eu tenho uma rede neural aqui com uma arquitetura qualquer, né? Poderia depois falar sobre arquitetura, mas por enquanto não vamos esquentar muito a cabeça com isso. Ela tem como features, então, se eu for pensar quais são as features dessa rede neural, é um vetorzão que leva em conta estados e ações, tá? E está mapeando para o valor da kill function. Então, ele está aprendendo qual que é a kill function para cada estado naquele cenário. Tá? E aí, depois que eu tenho essa rede treinada, na etapa de teste, eu vou sempre, dado um estado qualquer que eu estou aqui, né? Eu vou rodar essa rede aqui, né? Para cada uma das possíveis ações que eu tenho, e aí eu vou escolher sempre a melhor ação para aquele estado. Então, estou nesse estado aqui, vou testar essa ação, essa ação, essa ação, ou não fazer nada. Qual que deu a melhor kill function aqui nessa rede neural? A melhor foi acionar, por exemplo, o motor da direita. Então, eu vou tomar essa ação aqui. Então, seria essa forma de usar essa rede neural na etapa de teste. Então, veja, isso aqui não é um aprendizado supervisionado da maneira como a gente está acostumado, porque o meu Y aqui não é exatamente não é um rótulo, não é um problema de classificação ou um valor que eu quero prever para regressão. Ele está até, de uma certa maneira, até perto de um problema de regressão, mas o que eu estou aprendendo aqui é essa kill function. Tá? Já vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer isso efetivamente. Né?
Mas, basicamente, entra um conjunto de estados e ações, sai aqui um function. Tá? Isso aqui que é o processo. Tá? Tem só um detalhe, que na prática eu não uso uma saída só para rede neural, a gente usa um valor Q para cada ação. Tá? Então, essa aqui é a estrutura mais convencional aí do Deep Q Learning, aí, né, de ter um valor de Q, de ter uma saída para cada ação. Tá? Então, entra estados e ações e sai um Q aí para cada ação. Tá? Aí tá, o que que eu vou fazer? Agora eu vou construir o meu dataset, tá? Então eu preciso construir um dataset, se eu estou usando uma rede neural, eu preciso construir um dataset que tenha valores de x e y. O x eu já falei para vocês que é um vetorzão que eu estou concatenando estados e ações. Então tá entrando estados e ações lá. Beleza. E quem que vai ser o y? O nosso y vai ser a Bellman Equation para esse x aqui. Tá? Então, como é que eu construo esse negócio? Então, eu vou pegar o meu Lunar Lander lá, né? E vou fazer ele rodar ali naquele espaço, né? Vai tomar determinadas ações e tal, e vai ir rodando no espaço. Vai fazendo ações naquele ambiente, né? Vai interagindo, o agente, que é a espaçonave, vai interagindo com o espaço, que é o local de pouso. Tá? E aí, para cada um desses cenários, onde eu tenho um determinado estado, tomo uma ação, tenho a recompensa naquele estado e vou para um novo estado, eu vou aplicar a Bellman Equation para aquele estado. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, sei lá, 3 casos aqui, mas poderiam ser vários, inúmeros casos aqui, né? Que eu vou recolher qual que é o estado que ele está no ambiente, qual que é a ação, qual que foi a recompensa e para qual estado ele foi. Tá? Aí eu vou pegar essa tupla aqui, vou jogar lá na Bellman Equation, isso aqui vai me dar um y. Tá? Então, esse processo aqui vai gerar o y aqui que eu preciso para minha rede neural. Depois eu vou tomar uma outra ação, vou pegar vou estar no outro estado, vou tomar uma outra ação, vou ter uma outra recompensa, vou para um outro estado. Vou jogar esse cara aqui lá na Bellman Equation, ele vai retornar um y. E vou fazer isso para várias situações que eu vou interagindo ali no ambiente. Então, eu preciso simular essas ações no ambiente, né? E para cada uma delas, como eu falei, eu vou jogar na Bellman Equation e vou obter uma estimativa, né, para a função Q com a Bellman Equation. Tá? E aí o meu dataset vai ser isso, né? Vai ser o conjunto de ações e estados aqui que eu estou concatenando, jogo na Bellman Equation, a Bellman Equation vai me dar qual que é o valor da função Q para aquele ponto, e aquele vai ser o meu Y. Tá? Normalmente a gente faz isso aqui para vários pontos, né? E obtém um dataset aí na ordem de 10.000, 15.000, enfim. Tá? Tá, beleza. Então eu fiz isso, como é que eu vou treinar essa rede neural? Então eu vou pegar, num primeiro momento, eu vou inicializar a rede neural para estimar aleatoriamente o valor da função Q, ou seja, no começo ele não sabe nada, então, né, eu preciso refletir isso, né? Não sei nada sobre esse ambiente, então qualquer ação é igualmente possível, provável ali, ou um valor aleatório, né, para minha inicialização da rede neural. E aí eu vou ter duas etapas, tá? Uma etapa que é exatamente essa etapa que eu acabei de falar para vocês, aonde eu vou tomando ações, vou montando essa tupla aqui, né? Vou calculando lá o valor da função Q com a Bellman Equation e vou guardando, né, essas informações, esses 10.000 casos, por exemplo, né, de ações que eu tomei aqui e valores de x e y que eu obtive através da Bellman Equation. Isso aqui se chama Replay Buffer em Reinforcement Learning, tá? E vou fazendo isso aí, beleza, guardei esses 10.000, eu vou parar esse processo aqui, tá? Então eu vou congelar esse processo e vou treinar a rede neural, tá? Como que eu vou treinar a rede neural? Eu vou treinar a rede neural usando justamente as tuplas que eu montei, né? Então eu vou pegar todos os estados e ações que estão formando o meu vetor X e o Y que está sendo dado pela minha Bellman Equation aqui, e vou treinar a rede neural para esses X e esses Y aqui agora serem
o que a minha rede neural vai tentar aprender. Tá? Aí eu vou treinar a minha rede neural, treinei ela aqui, e aí o que, que eu vou fazer? Agora eu tenho o meu Q, que é estimado para a rede neural, ele foi aprendido nessa etapa aqui, eu vou voltar e vou dizer o seguinte, ó, agora a minha função Q, ela vai receber esse Q aprendido pela rede neural e eu volto lá para aquela etapa inicial. Vou recolher ações, tal, 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 né? Vou tomar ações aqui, né? Que eu percorrendo no ambiente lá e tal, beleza. E aí, congelo os 10.000, vou lá e retreino a rede neural. Tá? Nesse processo aqui, tem só um detalhezinho que eu preciso corrigir aqui, que eu já vou falar para vocês, que é uma pequena mudança que a gente vai fazer aqui. Mas nesse processo entre coletar os dados e retreinar a rede neural aqui, toda vez que eu faço esse processo aqui, essa função Q, nessa etapa aqui, ela vai ficando um pouquinho melhor. Então, eu exploro o ambiente, né? Exploro o ambiente aqui, e depois eu treino minha rede neural para ela tentar dizer qual que era o melhor Q para cada caso. Aí eu treino a rede neural, beleza, volto para cá e faço de novo esse processo. Vou tomando ações, tal, 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 atualizo a minha rede neural para estimar a função Q. Então, a cada etapa dessas iterações aqui, o que vai acontecendo é que a minha rede neural vai ficando um pouquinho melhor para estimar qual que é a melhor função Q para aquele estado e ação. Tá? Então, ela vai, digamos, aprendendo qual é essa bússola, né, que guia o reinforcement learning, qual que é a melhor função Q para cada estado e para cada ação que é tomada em cada estado. Então, se eu estou aprendendo isso daqui, no fim das contas, eu estou aprendendo qual vai ser a melhor ação que eu posso pegar para maximizar a função Q. E se eu fizer isso por muitas vezes, então aí que entra, né, aquele tempo que eu mostrei para vocês lá do jogo do Atari, né? Se eu fizer por 10 minutos, a função Q vai ser meia boca. Né? Ele não refinou ela o suficiente. Né? Ele não explorou ações o suficiente para aprender uma boa função Q. Agora, se eu vou aumentando, ele vai cada vez entendendo que tem ações que são melhores em um determinado momento do que outras, né? E aí ele vai convergir para uma função Q que mapeia melhor para cada estado que eu tô, qual é a melhor ação. Tá? Para fazer isso, eu tenho que só corrigir um pequeno detalhe nesse algoritmo que eu mostrei para vocês aqui, ó, que é nessa parte de tomar as ações aqui. Tá? E essa correção, ela dá origem ao que a gente chama de o epsilon grid aqui, né? Que é o seguinte, a gente vai, quando a gente estiver nesse ponto do algoritmo aqui, ó, quando a gente for escolher as ações, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com uma probabilidade de 95%, a gente vai escolher a ação que maximiza o Q, tá? Então, ó, quando eu estou aqui, ó, a ação que eu vou escolher aqui para montar essa tupla vai ser com 95% de probabilidade a que maximiza qual é a melhor para aquele momento. Ou seja, no início eu tenho várias ações ali que eu posso tomar no meu Lunar Lander lá, né? No começo elas são todas meio ruins igualmente, mas à medida que eu vou rodando, uma vai ficando melhor que a outra, então eu vou sempre buscar pegar a melhor, a que dá o melhor que naquele ponto. Mas isso com probabilidade de 95%. E com 5% eu vou pegar uma ação aleatória. Tá? Isso tem a ver com um negócio chamado exploration exploitation, né? Que tem a ver com a exploração do que você pode fazer melhor naquele momento, com a possibilidade de não deixar de explorar outras ações que eventualmente no futuro podem ser melhores. Tá? Então você explora localmente e explora também a questão global. Tá? Então, com isso, né, fazendo essa pequena correção aqui, né, que seria então o que a gente chama de epsilon grid policy, né? A gente alterna entre esses dois casos aqui. A gente vai nessa parte do algoritmo, então sempre tentar pegar uma ação que é um pouquinho melhor. E ao pegar uma ação que é um pouquinho melhor, quando eu vou para a segunda etapa aqui, que é treinar a rede neural, ela vai ser treinada com um Q que é um pouquinho melhor. E aí vai sempre
nessa alternância entre essas duas etapas, sempre para a etapa seguinte ele vai melhorando a estimativa da função Q. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar um gráfico disso aqui, só para talvez ficar um pouco mais fácil para vocês aí visualizar. Se tem algum aqui que seja rápido de ver. Nesse meio tempo, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, podem perguntar, tá? Esse esquema do Reinforcement Learning, ele não é tão trivial de entender no primeiro contato, né? Para mostrar um exemplo desse aqui, o function. Tá meio ruim. Talvez seja melhor que eu tenho aqui. Vou pegar esse exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, um GIFzinho que está nesse link aqui. Depois eu posso colocar o link para vocês no chat aí. Ops, acho que... Ah, não, foi certo. Então, deixa eu ver se eu tenho Deep Learning aqui. Tem. Então, aqui é um outro ambiente, é um outro cenário, né? Onde ele tem uma... Tá, começou nessa posição e vai fazer movimentos, tem uma barreira aqui, né? Vai fazer movimentos para tentar chegar nesse ponto aqui do mais um, né? Então, ele começa, cada quadradinho desse aqui é o valor da kill function lá, né? Cada uma dessas 4 ações que ele pode tomar, né? Ir para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Então, ele começa com estimativas aqui que são um pouco ruins, né? Então, ele diz, por exemplo, que tem ações aqui que eu vou ir para a direita aqui, que seria uma penalização, é a maior de todas, né? Então, começa meio ruim aqui, e à medida que ele vai treinando, ele vai tentando melhorar as ações ali para tentar reforçar ações de, né, ir para a direita nesse caso aqui, também ir para a direita nesse caso aqui. Ele vai tentando, nessa alternância entre ainda não chegou na melhor iteração possível, porque ele rodou poucas vezes aqui, né? Mas veja, ele vai sempre tentar chegar na melhor situação de, né? E, por exemplo, aqui, ó, ir para cima, daí aqui é melhor ir para cima, para direita e para direita, né? Então ele começa meio aleatório, meio ruim, e aí ele vai aprendendo que aquela ação naquele momento é a melhor ação a ser feita, né? Vai mapeando aquela kill function ali ao longo do processo. E ele vai fazendo justamente isso, né? Ele recolhe ações e treina a rede neural para estimar a função Q. Então, o que a rede neural está fazendo? Ela está, a cada grupo do replay buffer que eu tenho lá, ela está tentando estimar qual que é esse Q para cada estado, né? E para cada ação, né? Então, aos poucos, ela vai entendendo que talvez esse caminho aqui seja um bom caminho, né? E aí, depois que eu aprendi a função Q, beleza, eu tenho meu agente no espaço aqui. Ah, eu vou tomar qual decisão? Ah, que tem o maior Q, então vai para cá. Ah, qual que é o que tem maior Q? Ah, esse aqui, então vai para cá e vai usando a rede neural como a bússola, né? A guia que eu expliquei para vocês. Tá? Então, explora o ambiente, recolhe ações ali e mede qual que é a kill function por meio da Bellman Equation. Fez isso aí, treina a rede neural vai ter uma estimativa um pouquinho melhor da kill function, daí atualiza a kill function. Volta para recolher ações naquele estado, agora com essa nova kill function atualizada, anda pelo ambiente, testa ações, guarda lá o replay buffer e tenta de novo estimar ali a função Q. Aí o Eduardo perguntou, ele precisa passar pela ação para definir o retorno. Não, ele não vai evitar, Eduardo. Esse aqui é o lance, ó.
Assim, quando você for tomando ações ali, né? Quando você for recolhendo ações aqui no replay buffer, vai ter várias ações que ele vai cair, que ele vai para fora, que ele vai para o crash, vai para qualquer situação que não é aquilo que a gente quer. Tá? Só que, eventualmente, ele vai tomar algumas ações que são boas. Tá? Algumas ações que ele tomar ali vão ser boas. E aquilo vai dar um bom valor de retorno para kill function. E aí, quando você for treinar a rede neural, quando você vier para essa etapa aqui, a rede neural, ela vai, que no começo era ruim, esse próximo valor da rede neural ali vai estar um pouquinho melhor. Então ele, opa, naqueles estados lá, ele tomou uma ação melhor. Então agora isso aqui está guardado nessa nova kill function. Exatamente, já vai saber. Aí quando ele guardou esse novo Q, beleza, ele volta para lá. Só que ele volta para cá um pouco mais experiente. Assim, é uma coisa assim, vai lá e tenta fazer. Ele tentou, 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 daí você vai dizer assim, ó, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui foi ruim. Né? O que foi bom, eu vou te dizer por meio da kill function. Então, ó, beleza, guardei aqui na kill function o que foi bom. Agora, com essa nova kill function, vai lá e tenta de novo. Ele vai lá, erra, acerta alguma coisa. Beleza, ó, agora você acertou isso. Beleza, agora ele vai lá, atualiza a rede neural é como se fosse o conhecimento dele ali, né? Do que foi bom e o que foi ruim. Aí ele volta para o ambiente, mas volta para o ambiente um pouco mais esperto. E vai repetindo isso até que, né, depois de vários processos de treinamento, o teu agente ficou um pouco mais inteligente, porque ele guardou dentro da kill function aqui o que era bom e o que era ruim. Então, aí é que entra a encrenca, né? A tua pergunta é se usa só MLP para isso, né? Não. Aí o universo é gigantesco. Tá? Existem várias arquiteturas de reinforcement learning para vários tipos de problema, né? Que eu não vou detalhar aqui, né? Mas que podem ser usados para como processo ali de mapeamento entrada e saída, tá? Mas a ideia do reinforcement learning no geral é sempre a mesma. Entra estados e ações, de alguma maneira, e a saída é a kill function. O que ele aprende é a kill function. Tá? Então, ele não está aprendendo ações diretamente, ele está aprendendo a kill function. E aí, quando ele aprende a kill function, ele pode tomar a melhor ação para cada estado. E como que ele aprende a kill function? Daí ele tem que montar um dataset desse jeito aqui, né? Usando a Bellman Equation e tal. O processo é esse daqui. Pessoal, não sei se toda vez que eu explico Reinforcement Learning, eu fico meio frustrado, porque essa circularidade da coisa aqui, ela não achei um jeito bom ainda de não falar sobre ela, mas, enfim. Ficou alguma dúvida aí? Querem que eu repita alguma parte aí dessa explicação? Muito confuso? Tá. É, Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, Professor, ó. Opa, pode falar. quando eu estudei um pouquinho de Reinforcement Learning para o meu mestrado, eu meio que entendi que é uma espécie de tentativa e erro, né? Uhum, Você planeja um percurso e vê se foi bom. Não, não foi bom, vou tentar um outro. uhum. Ah, esse foi melhor, e eu guardo esse melhor e vou repetindo, né? Isso, aham. É essa a ideia, né? Acho que é por aí É, é, mesmo. é isso aí, só que o que você guarda, o que é melhor, está encapsulado dentro do treinamento de uma rede neural que estima o valor da kill function, Sim, aham. tá? E Você, a tentativa ela é feita dentro desse replay buffer aqui, né? Que usa a kill function para decidir o que ele vai fazer a cada estado. Se ele vai fazer com 95% de probabilidade, vai pegar a melhor, ou com 5% vai tentar qualquer coisa. mas o E-Greedy eu não preciso usar ele sempre, né? Eu posso usar só o Exploitation também, né? Pode. Você pode, digamos, setar isso aqui para a probabilidade de 100%, né? Aham, E aí você nunca vai tentar ações aleatórias. Você sempre vai pegar aquela que é melhor. O certo. problema é que, vamos supor que em algum estado tem alguma ação que você não explorou,
que você poderia levar a uma sequência, digamos, mais suave da nave, ou mais rápida, para ela pousar. E como você nunca explorou ela, porque eventualmente você caiu numa região ali do espaço de busca que aquela ação não estava, você vai perder essa possibilidade. Então, assim, Isso vai depender do teu tamanho, do espaço de estados ali, depende do tamanho do espaço de estados e de ações, né? de ações, certo? Uhum. As duas coisas, né? Então, assim, a galera acaba usando o Epsilon Grid, né? Usa os dois, porque é importante você, num problema muito complexo, às vezes tentar coisas que você ainda não tentou, para ver se aquilo não vai te melhorar um pouco a função Q, né? Aqui o function em algum espaço que você ainda não explorou. A Aham. analogia que vem na minha cabeça, assim, é tipo sei lá, uma batalha naval, assim, né? Que você está tentando descobrir aquele terreno ali, você não tem a observação completa ainda dele, mas em algum momento você consegue explorar uma nova região ali que te abriu uma nova possibilidade. Então, é meio que isso, assim, sabe? Aham, Tentar certo. outras coisas ali para você sair daquela coisa mais local que você tá tentando buscar, né? E é meio que na prática, assim, que se a gente define se vai usar o e-grid ou não. Então, aí é que entra a encrenca. Daqui a pouco a Gabi vai explicar ali a visão dela ali, você vai ver que o buraco é bem baixo, tá? Tá, beleza. A parte prática aqui é muito dependente do... Ela que vai definir tudo, assim, sabe? Tem que ter muita paciência para treinar reinforcement learning, É, verdade. Beleza. beleza? O Leonardo falou do mínimo local. É porque assim, esse exploration, exploitation, aí ele tem a ver com, ele vem da área de otimização, né? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. E nunca é fácil de achar uma imagem direta, assim, mas ela tem a ver com isso, né? Entre você fazer uma busca que é mais local ou tentar explorar uma coisa de uma maneira mais ampla, que eventualmente nesse olhar mais amplo pode te levar a uma solução que você não está vendo porque você está com teu olhar muito local, né? Não está olhando de uma maneira mais global, né? Tem uma figura boa aqui, então nem vou. Tipo simulated annealing, isso aí, né? Tem a ver com a área de otimização, né? Tem vários métodos que usam isso aí, né? Que o learning não deixa de ser uma meta heurística, Leonardo. Só que aplicado num contexto não de otimização assim direto, né? Mas num contexto de aprender a tal da kill function, né? Então é uma meta heurística, né? Tanto que tem gente que resolve o problema de reinforcement learning usando outros métodos de otimização, né? Tô bem alinhado a isso. Professor, outra pergunta. Uhum, Deixar de usar a rede neural para treinar, né, achar que function, e uhum. usar, por exemplo, aquela equação da recorrência lá do K-Learner, faz muita diferença? Depende, sim. Por exemplo, depois a Gabi também vai mostrar sobre isso, porque ela compara o kill function convencional com o deep kill function, tá? Mas, Ah, por tá. exemplo, aqui, ó, quando você começa a aumentar muito o número de ações e estados, né, o kill function convencional já não é mais adequado, né? Então, por exemplo, o kill function convencional não resolve esse Atari aqui. O deep kill function, sim, tá? Não resolve porque Então, demora para convergir? demora para convergir ou não converge. Ah, não converte. Em alguns casos Entendi. ela não converge. Então, assim, meio que, se eu fosse dar uma dica, assim, ó, por onde que você começa, né? Dependendo da complexidade do teu problema, assim, eu acho que você já começa com o Deep Kill Function, assim, sabe? Eu acho que, em geral, ele é um pouco mais robusto e está um pouco mais perto do estado da arte. É que eu Tá? fico pensando naquilo que o professor falou de querer matar uma mosca com uma bazuca, sabe? Aham. Dependendo do teu problema, a rede É, neural pode ser um exagero, né? pode ser. Então, assim, não tem uma conta, né? Que eu posso te dizer assim, ó, a partir de tantos estados e tantas ações é melhor usar tal método, né? Assim, se você está conseguindo pelo menos rodar o kill function convencional, manda ver, não tem problema, né? Acho que é uma boa opção. Mas se você está vendo que, né, ele não está convergindo ou, né, ele não tem um gráfico de convergência, talvez ele já não seja o suficiente.
E talvez nem o deep kill function, da forma como eu estou mostrando aqui, seja suficiente. Tá? Aí tem que partir para uma coisa um pouco mais avançada, que eu já vou falar rapidinho sobre ela. Se eu olhar só do ponto de vista da velocidade de convergência, se a rede neural for melhor, vale a pena usar, então. Creio que sim, porque às vezes essa velocidade de convergência pode significar horas, né? Então, se você quer fazer várias análises ali, de repente, ficar esperando que o function rodar ali é meio maçante, né? Aham. Tá, beleza. Valeu. Então, assim, ó, bem rapidinho, a Gabi vai falar daqui a pouco sobre esse outro método, mas só para explicar para vocês, existe uma versão um pouco mais nova aí o estado da arte de Reinforcement Learning, ele é um algoritmo chamado o PPO, né? Proximal Policy Optimization, né? Que é o que o ChatGPT usa, tá? Vou falar bem rápido aqui, porque eu não quero ser repetitivo, o que vai ser, que a Gabi vai mostrar depois. Eu também não quero detalhar muito, porque isso aqui, a encrenca é grande, tá? Tem um exemplinho aqui de um vídeo que eu vou deixar para vocês depois, que é esse de um agente que sai desse ponto e tem que chegar nesse aqui. Tem esse lugar aqui que ele pode cair, né? Que tem uma recompensa negativa, né? Se ele cair -1, se ele cair -100, e -1 para cada passo que ele dá, para ele tentar chegar o mais rápido possível aqui. Ele também pode escorregar, tem um fator que ele pode aleatoriamente escorregar, então o melhor caminho nem sempre é esse mais curto aqui, né? Esse também é um benchmark bem clássico do Reinforcement Learning que está nesse link aqui, tá? Então, o PPO, ele usa, na verdade, dois modelos, duas redes neurais. Uma rede neural que é chamado o ator e outra rede neural que é chamado o crítico, né? Então, ele tem esse actor-critic, essa estrutura, né, que é dessas duas formas aí, tá? Então, o ator, ele é o cara que age no ambiente, ele toma ações, né? Então, ele tá fazendo ações naquele ambiente. E existe um outro modelo que está descolado dele, que é diferente do que eu falei agora, né? Que é o modelo do crítico, que ele vai falar assim, ó, essa ação é boa ou essa ação não é boa, tá? Então, essas duas estruturas aqui que entram no formato do PPO. Essa não é a ideia do PPO, é uma ideia que já vem sendo usada há bastante tempo no Reinforcement Learning, mas o PPO trouxe algumas inovações que botaram ele a ser o estado da arte em várias aplicações, e por isso que a galera aí da OpenAI incluiu ele no ChatGPT, tá? Então, como que funciona? Eu tenho algumas etapas, tá? Então, eu vou pegar aqui esse cenário só para mostrar para vocês, tá? A primeira etapa, eu inicializo a rede neural do ator. Então, o que o ator recebe? Ele recebe estados na entrada aqui. Então, ele tem um determinado estado que vem do ambiente, né? Desses 9 estados aqui que eu estou colocando. E ele diz qual que é a probabilidade de tomar a saída, né? Qual que é a probabilidade para cada ação. Então, ir para cima, para a direita, para baixo ou para a esquerda. Então, tem uma probabilidade aqui, né? Codificada aqui num tipo um one-hot encoding, cuja soma tem que dar 1. Né? Às vezes isso também se chama policy model, mas tudo bem, vou deixar como actor network. Tá? Então, é uma rede neural, entra estado, sai ação. Então, é o cara que está, que no meu exemplo anterior aqui, é o cara que está recebendo um estado do ambiente e tomando uma ação. E aí tem uma outra rede neural, que também está olhando aquele mesmo estado, que é a rede neural critic, né? Que agora eu vou inicializar na etapa 2. E esse cara aqui vai retornar um valor. Esse aqui é basicamente estilo aqui o function que a gente falou anteriormente ali, tá? Ele vai tentar aprender, né, para um determinado estado, qual que é o valor, né, qual que é a qualidade daquele estado ali, assim, de uma maneira geral, né? Aí aqui eu não estou individualizando ações, eu estou só dando uma qualidade para o estado como um todo, tá? Isso é uma diferença fundamental também, né? Então, eu inicializo essa rede neural, uma MLP, para fazer que vai ser a crítica, né? Dizer, ó, esse estado legal, esse estado legal, esse estado, sei lá, meio ruim, esse é bom, esse né, é o melhor de todos, que tem a recompensa final, enfim. Tá? Beleza, essas duas redes neurais. Aí, o que eu faço? Eu vou coletar trajetórias, tá? Mesmo esquema lá do que eu mostrei anteriormente, tá? Então, eu vou
né, no primeiro momento, ir para a direita, daí eu vou cair ali, vai terminar o episódio, outro eu vou para cima, direita, direita e para baixo, e aí eu vou chegar na recompensa final, enfim, vou coletar ações e nessas ações eu vou montar lá as minhas tuplas, né, mesmo esquema de antes. Então, estou no estado 7, vou tomar ação para a direita, aí o que eu vou guardar aqui como saída? Eu vou guardar qual foi a recompensa, qual que é o valor que a minha rede neural que estima a value function está dando, e qual foi a ação ali, né, a probabilidade de saída ali que a minha rede está dando para a minha rede que é o ator. Tá? E aí eu vou montando essas tuplas aqui para todos as minhas coletas aqui de experimentações ali na minha rede neural. Tá? Aqui tem duas formas de fazer essa tupla aqui, tá? Em relação a esse cara aqui. Às vezes tem variantes que colocam a probabilidade para todas as ações e tem variantes que só para a ação que foi tomada. Tá? Aqui no meu exemplo está só a ação que foi tomada, mas enfim. Isso é um detalhe de variantes de implementação. Mas basicamente a etapa 3 é coletar trajetórias. Nessas trajetórias eu vou rodar a minha rede neural do ator e do crítico lá, coletar o valor, coletar as probabilidades de ações e as recompensas daqueles estados que eu estou andando ali, né? Então aqui eu fiz só para um, tá? Tá só para esse primeiro aqui. É uma dupla só para esse primeiro, mas eu teria que fazer isso para todas ali, né? Até chegar no episódio final. Aí, na etapa 4, ele calcula uma coisa chamada o rewards to go, né? Então, esse rewards to go ali, ele vai pegar qual que é a recompensa no estado atual e todas aquelas recompensas até o estado final, né? Então, ele vai pegar qual foi a recompensa para esse estado aqui e, de acordo com essas ações que ele tomou, quanto que foi a recompensa para cada ação, ponderada lá pelo discount factor, né? E isso aqui no PPO, né, nesse algoritmo, se chama rewards to go. Tá? Então, ele vai calcular, por exemplo, para esse primeira ação aqui que eu tomei, qual foi o reward to go para ele, e assim sucessivamente. Tá? Aí, a etapa 5, perdão, ele vai calcular um negócio chamado o advantages. Tá? Então, o advantages, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor da kill function, né, que é dado pelo pela rede neural que estima ela, né? E vai subtrair do valor atual, tá? Do valor V ali que ele está estimando naquele momento ali para a rede neural. Tá? Esse aqui é um passo que eu vou deixar para vocês observarem depois, que isso aqui tem uns detalhes a mais aqui que não vai dar tempo de eu explicar. Tá? Mas esse advantage seria assim, se eu fizer o que eu estou propondo fazer agora, é melhor do que o que eu tinha antes? Se sim, então ele vai dar um valor. Se não, ele vai dar outro valor. Então, por exemplo, se eu estou no estado 7 e eu tomar essa ação de ir para cima, isso vai ser melhor ou pior do que a minha estimativa atual? Se for melhor, ele vai dar um valor positivo aqui, isso aqui é uma vantagem, é um advantage. Se for negativo, aquela ação ali não vai ser boa. Tá? Então, isso é só para dizer assim, o que eu estou fazendo agora é melhor do que eu já tinha ou não? Basicamente é isso. Tá? Tem uns detalhezinhos aqui depois no vídeo ali que detalha esse cálculo, vai ficar um pouco mais claro para quem for estudar esse assunto um pouco mais a fundo. Tá? Aí, beleza, eu coletei os dados, calculei o rewards to go, calculei o advantages lá, eu vou poder, então, agora treinar a Critic Network. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá todo o meu dataset que eu coletei de informações lá, né, e vou para os estados e cada valor aqui que eu obtive, que vai ser, no meu caso aqui, o rewards to go, esse é o cara que eu quero tentar melhorar. Eu vou montar o dataset com essas tuplas aqui e vou treinar a rede neural com esse negócio aqui. Então, otimizo ela aqui, né, com todos os rewards to go que eu obtive, beleza. Treinei essa rede aqui. Aí eu vou treinar a Actor Network, né? Então, a Actor Network, ela tem um macete aqui que eu também vou pular por questões de tempo, né? Que é o tal do PPO Clipping. Esse aqui que é o grande lance da proposta lá do PPO. Então, ele cria uma loss function aqui,
para dizer que ações que foram boas e que ações que foram ruins, né? E aí, para isso, ele usa aquele advantage lá, né, que ele determinou, que entra nesse A aqui, né, e ele usa também algumas saturações, aqui tem todo um macete para criar essa loss function aqui, né, que esse aqui eu vou pular, tá? Mas, basicamente, o que ele faz é o seguinte, se a ação for boa, ele vai tentar recompensar ali, né, a ação por meio daquele advantage. Só que se ela promove ações muito significativas, ele dá uma saturada. Ele fala, não, então não faça nada. Tá? Então, deixa saturado aí, não tome ações abruptas demais, só tome ações dentro de um determinado range aqui para tentar melhorar. Tá? De tal maneira que ele faz sempre... ele vai tomar ações que não são abruptas de um episódio para o outro do algoritmo. Tá? Então, depois eu vou deixar aqui a ideia geral ali do passo a passo para chegar nessa loss function aqui. Vocês podem estudar com mais calma, mas aqui a história é longa, tá? Aqui, na verdade, toda a história do estado da arte do reinforcement learning que levou a chegar nessa loss function, então, entender ela não é tão trivial, tá? Então, por conta disso, eu vou ser mais breve aqui, tá? E aí ele repete a etapa 6 e 7, que é treinar essa rede e essa rede aqui. Então, repete essas duas etapas aqui por algumas vezes. Isso aqui é um hiperparâmetro. E depois ele treina tudo de novo, da 3 até a 8. Então, daqui até a etapa 8 aqui, né? Mais algumas vezes. Então, ele fica alternando essas etapas, né? Depois que ele inicializou. Coleta as trajetórias, calcula o reward to go, calcula o advantages, otimiza a rede neural, que é o critic, né? Usando o rewards to go como ground truth aqui, né? E depois otimiza a Actor Network com o PPO Clipping aqui, e aí vai repetindo esse processo várias vezes até que ele vai ter uma rede neural, que é o ator e o crítico, né? O ator, por meio da referência que o crítico está dando, né? O ator vai aprender qual que é a sequência de ações. Aí você pode usar só a rede neural lá do ator para tomar suas decisões ali de como trafegar no espaço, né? Porque ela foi, de uma certa maneira, ponderada pelo aquilo que o crítico falou. Tá? Então, assim, só para a gente não passar muito tempo, aqui está o geral do PPO, tá? Aqui tem um passo a passo da explicação desse método nesse vídeo. Acho que, sim, quem for trabalhar com Reinforcement Learning é bem interessante ver esse vídeo. É essa explicação que eu estou mostrando aqui de uma maneira bem mais detalhada. E quem quiser ir a fundo mesmo para entender a loss function do PPO, sugiro dar uma olhada no paper original lá, que daí lá ele detalha cada caso e, né, abre bem a discussão ali da loss function. Acho que daí esse para quem for mais a fundo, é interessante, tá? Eu vou parar por aqui a explicação do PPO, porque depois a Gabi vai falar outras coisas sobre ele, então eu não quero sobrepor e também não quero passar o tempo. Mas, enfim, é só para mostrar para vocês que esse aqui é o estado da arte, e ele começa a ser muito vantajoso quando você tem muitos estados e muitas ações para fazer num determinado ambiente. Tá? Ele é, de fato, o estado da arte para esse tipo de problema. Tá? Pessoal, perguntas? PPO, passei rápido, mas deixei o caminho das pedras para vocês aqui, tá? O link do videozinho aqui é esse aqui. Não é um vídeo longo e ele é bem legal. Vale a pena aqui dar uma olhada para quem for estudar isso aí, tá? Se for usar no projeto final, recomendo fortemente que seja feito esse estudo aqui, tá? Perguntas aí, pessoal? Dúvidas?